Gravando. Legal. Então, eu trabalho com mainframe, já tem um pouquinho mais de 12 anos, tá? E nos últimos anos eu foquei um pouquinho mais nessa parte de modernização, adoção de novas ferramentas, para juntar um pouquinho do meu hobby, que é com essa parte de DevOps, com o que eu tinha de trabalho aí na IBM, com o meu dia a dia no mainframe. Eu trabalhava com infraestrutura e hoje eu tô na Cognizant, aqui na Holanda. Eu vim para cá recentemente, acabei de cá em um projeto de modernização, de automação, utilizando ferramentas open source como Ansible, o Zoe, o SMF, em alguns ambientes do mercado financeiro aqui. Vamos lá, então. O que a gente vai ver aqui hoje? Então, a gente vai bater um papo sobre modernização, para a gente entender que, assim, hoje a gente tem várias ferramentas no ambiente de mainframe, né? E acaba ficando um pouquinho confuso onde a gente usa uma ferramenta, onde a gente usa. E aí a gente meio que entra na parte final vendo essas demonstrações de onde o Zoe se encaixa. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer. Paulo, você me interrompe, traz as perguntas. Eu não consigo acompanhar o chat agora que eu tô compartilhando aqui minha tela, minha apresentação, tá? Mas fica à vontade para interromper Pode em deixar qualquer que eu momento da acompanhe. apresentação. E aí a ideia é, se a gente tiver um bate-papo, vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer as perguntas. Vamos lá. Então, falando de modernização no ambiente mainframe. Hoje, a gente tem várias vertentes aqui que a gente pode começar a falar, a discutir sobre modernização. Uma delas é quando a gente está falando de desenvolvimento, então, das práticas de DevOps que a gente tem dentro do ambiente, das novas ferramentas que a gente tem dentro do ambiente. Então, aqui a gente tem algumas das áreas que fazer essa integração de DevOps, a parte das APIs também, que facilitam essa integração, essas novas práticas de DevOps. A gente tem a parte da experiência do usuário, tá? Então, quando a gente... algumas pessoas ainda têm aquela imagem, e provavelmente muitos de vocês ainda usam também o 3270, então aquele terminal preto com as letrinhas verde. Então, hoje a gente tem algumas outras ferramentas dentro do... Então, hoje você tem várias ferramentas, vários produtos dentro do ambiente mainframe que trazem essa interface gráfica, que trazem um acesso, um painel web para você utilizar o produto. E o Zoe, ele entra aqui também, nessa parte da experiência do usuário. Tá? Então, a gente vai ver aqui que ele tem uma solução onde você consegue acessar o ambiente através da web, então através do seu browser, sem precisar instalar nada, sem precisar instalar um emulador ou qualquer outro software. Então, a gente tem essa opção. A gente tem também a opção de ferramentas de DS, de desenvolvimento, que a gente vai ver aqui também, tá? A gente tem a parte de automação. E aí você pode colocar o Zoe em scripts que você faz, mas eu acho que ele não é, esse já não é a melhor aplicabilidade para quando a gente vai pensar nos Zoe. Se a gente fosse pensar, por exemplo, numa prática de infraestrutura como código, que é comum no ambiente cloud, quando você mapeia a configuração do seu ambiente, você tem a manutenção desse ambiente por código, esse tipo de automação, aí eu já iria mais para o lado do Ansible, ou, por exemplo, o SMF, que traz algumas ferramentas para automação como workflows, tá? E outra linha de modernização é a adoção de novas linguagens de programação. Então, hoje a gente tem
a gente fala novas, mas já estão aí na estrada há bastante tempo, né? Novas no ambiente Z. Mas assim, a gente tem Python dentro do ambiente de mainframe. Você tem a opção de uso de JavaScript com Node.js dentro do ambiente de mainframe, Go, além de todas as linguagens tradicionais que a gente tem e conhece na plataforma. Então, hoje, quando a gente olha esse leque de ferramentas, a gente tem várias opções. Eu acho que o Zoe ele entra mais nesse pedaço de DevOps, mais nessa ideia da experiência do usuário, facilitar a adoção da plataforma, ferramentas mais amigáveis. Então, o Zoe é um projeto dentro do Open Mainframe Project, tá? Então, esse projeto ele está debaixo do Linux Foundation. Todas as meetings, todas as linhas de desenvolvimento, elas são guiadas realmente pela comunidade, então todo mundo que está aqui pode participar. As reuniões dos squads, dos grupos de desenvolvimento, elas são abertas, então qualquer um pode participar, pode colaborar, não só no desenvolvimento, mas nas pesquisas, na adoção, teste. Tem várias formas de ajudar, de estar dentro dessa comunidade. Ele foi desenvolvido pela IBM, a CA e a Rocket Software. Então ele começou com com essas três empresas, foram os primeiros committers, onde o Zoe começou. E como eu disse, a ideia era atrair novas pessoas, simplificar a arquitetura, a plataforma. Então, pensando assim, você traz ferramentas de um mundo de desenvolvimento que o pessoal está acostumado já a ver na faculdade, nesse mundo de cloud, para dentro do mainframe. Faz essa ponte entre ferramentas de desenvolvimento com o mundo de infraestrutura. Porque quando a gente começa a pensar na pessoa que está começando no mainframe, está começando agora a carreira e cai de cara com essa tela, com o ISPF, é um pouco assustador, pode ser um pouco intimidador. Então a gente tenta focar na arquitetura e não em mais ferramentas, tá? A gente tenta fazer o uso das ferramentas que os profissionais já conhecem e dar esse espaço para ele aprender a arquitetura, aprender o que realmente é importante. Tá? Existem várias maneiras de acessar os iOS hoje. Então a gente tem o tradicional TSO, ISPF, a gente tem as linguagens REX, a gente pode usar JCL, USS, USMF e vários outros produtos. Todos eles hoje, eles têm, a gente está vendo cada vez mais o acesso através de APIs. Os iOS têm as suas próprias APIs. Então, quando a gente quando a gente vê os OSMF, além de todas as ferramentas que ele traz, que faz parte dos iOS, ele vem no pacote dos iOS, então do sistema operacional. E ele traz várias ferramentas, uma interface gráfica ali, a questão de workflow para automação. E ele traz algumas APIs que deixam a gente trabalhar com o sistema operacional. Então, a API ela é uma maneira da gente expor Application Programming Interface. Então, a gente expõe uma interface para alguma função. Então, pensa quando a gente está trabalhando com desenvolvimento e a gente cria uma função, a gente não ficar repetindo aquele pedaço de código, então a gente expõe aquela função, a gente chama ela para executar determinada atividade. Então a gente expõe funções aqui dentro do sistema operacional que a gente consegue chamar através de um protocolo HTTP, de uma requisição web. Tá? Então a gente consegue trabalhar com datasets, com recursos do sistema operacional, visualizar arquivos, ter acesso a emitir comandos para o sistema operacional através dessas APIs. E aí a gente vai ver que a gente vai começar, o Zoe ele vai começar a explorar isso daí.
outros produtos, hoje que a gente tem dentro do ambiente ZOS, eles também trazem essas APIs, eles também trazem APIs. Então, pensando num produto de schedulagem, de onde você tem os seus jobs, onde você faz esse agendamento, essa programação do que vai executar ali dentro do seu ambiente. Hoje, boa parte deles tem também APIs nas versões mais novas, então você consegue acessar a determinada função para ver o que está agendado ali para rodar na produção. E, inclusive, em alguns ambientes, acabam tendo as próprias APIs que o pessoal pode desenvolver, tá? Então, a ideia é a gente fazer uso dessas APIs para facilitar a vida do usuário do outro lado. Então, a gente tem um dos produtos, uma das bases do Zoe, ele faz o uso dessas APIs, o controle, a parte de catálogo, então, para facilitar a maneira que o desenvolvedor vai acessar essas APIs, facilitar a administração, a parte de segurança, tá? Aí ele vai trazer interfaces modernas para a gente trabalhar com o nosso ambiente. Tá? Então, você tem a possibilidade de trabalhar por um CLI, uma língua de comando, que é algo que é bastante usado hoje no ambiente cloud, principalmente pela facilidade de integração quando a gente está pensando no ambiente de DevOps. A gente tem o VS Code, que é uma IDE, uma ferramenta que o pessoal usa no desenvolvimento. E aí agora a gente consegue utilizar essas ferramentas no lugar do tradicional do ISPF, do 3270. E a interface web também. Então a gente tem a possibilidade de acessar nossos datasets, trabalhar com JSL, tudo através do nosso browser, num ambiente que a gente vai ver que parece o nosso computador, o nosso desktop. E aí, junto com esse desktop virtual, já tem ferramentas ali dentro para você começar o seu trabalho, para você ter mais produtividade, sem precisar se preocupar na instalação, em licença. Tendo um browser, você já tem acesso a essas ferramentas. É entregue HTML, CSS, JavaScript, a linguagem normal que a gente tem dentro de um web, para trazer essa experiência como se fosse um desktop ali dentro da sua LPAR. Então, falando dessa solução out of box, pronta que ele traz, tá? Então, a gente tem esse desktop virtual, a gente tem uma task, a gente tem um produto rodando dentro do ZOS, tá? Que vai servir essa aplicação web para a gente. Essa aqui é a tela que a gente tem quando a gente vai acessar o nosso ambiente. Então, aí você vai fazer a autenticação ali com seu usuário e senha. É o mesmo usuário e senha que você usa, que você autentica aqui no HackF, no TSO. Tá? E aí, quando você entra aqui pelo browser, ele vai fazer essa validação do seu usuário e vai carregar para você dentro do seu ambiente. Você consegue customizar, você tem esse set de aplicações para trabalhar com um terminal, se você quiser trabalhar com a parte de Unix, a parte do SS, do AMVS, né? Então aí você consegue logar aqui dentro, tudo dentro do browser. Se você vai trabalhar com um 3270, ele traz também um 3270 dentro desse desktop virtual para você, se você tem essa preferência. Então são inúmeras outras opções para quem tá começando. Então, aumentando esse leque. Você tem aqui o menu como se fosse um menu inicial, como se fosse o menu do seu computador, e ali você consegue navegar. Outras ferramentas que fazem parte desse set, então a gente tem os Explorers, né? Então MVS Explorer, que permite a gente trabalhar com datasets. Então ele traz aqui, a gente está vendo, a gente tem aqui o meu usuário, então o High Level Qualificador, como que a gente vai procurar
os meus arquivos aqui, né, meus datasets. Então, se eu fazer colocar algum outro qualificador aqui nesse nome, ele não encontra nada, então a gente pode voltar aqui para criar o dataset tudo por essa tela. Então eu vou voltar aqui só para a gente poder fazer. Então aí você tem a opção com o botão direito de novo dataset. Quando a gente está aqui dentro dessa tela de um novo dataset, a gente tem esses presets, a gente já tem as informações que vem com um default ali, já vem algo. Porque assim, a gente vê quem está começando no ambiente, pelo menos eu acho que eu tive essa dificuldade quando comecei, de memorizar todos aqueles parâmetros que a gente precisa quando a gente vai criar um dataset. Então ele traz esse set aqui default. Então a gente coloca o nome do nosso dataset que a gente quer criar. Então, por exemplo, aqui o dataset de demo, ele traz aqui, só clicando ali as opções, sequencial, particionado, quais são as opções de alocação. Aqui, esse aqui é o que ele traz como JCL. Se eu fosse trabalhar com COBOL, XML, ele tem outros padrões aqui para facilitar. Tá? Então, a gente pode daí clicar aqui no OK, ele vai salvar. Vem o feedback que o dataset foi salvo. E aí, se eu atualizar aqui, a gente consegue ver esse dataset. Por aqui mesmo, eu já consigo editar. Então, vamos criar aqui um JCL, um Hello World. Então, para quem é novo na área, talvez não conheça, o JCL é a maneira que a gente consegue falar para os sistemas operacionais quais programas ele deve rodar, tá? Executar, passar dados, quais arquivos ele vai manipular. Então, é como se fosse uma linguagem de script. Então, a gente vai criar aqui, quando a gente seleciona ali a opção de já tem trazendo esse highlight para a gente poder visualizar melhor o que a gente está fazendo aqui. Então, eu estou chamando aqui o nosso programa, o IFBR14, que ele não faz nada, tá? Então é só para a gente poder fazer um Hello World aqui mesmo. Vamos submeter, botão direito, submete. Ele traz o feedback, qual que é o job ID que a gente tem. Então, para a gente conferir, então, a identificação desse JSL, desse job, para a gente olhar. E aí a gente tem um outro Explorer, que é o JS Explorer, que é onde a gente consegue visualizar esses outputs. Então, aqui ele tem atrás esse preset aqui do meu usuário. Eu consigo alterar para visualizar só o que me interessa, mudar esses parâmetros. E aí ele traz a execução para a gente. Então, o JS Explorer ele funciona como se fosse, para quem já conhece, um aplicativo que a gente tem ali dentro do 3270, dentro do nosso ambiente, o SDSF, lá na opção de status dos jobs. Tá? Então, a gente consegue olhar aqui e analisar a execução desse programa. A gente também tem um Explorer para a parte de Unix, o SS Explorer. Então, quando a gente está trabalhando lá do lado do MVS, a gente consegue aqui navegar pelos diretórios, pelos nossos arquivos lá dentro. Beleza. Então, esse é todo o set que a partir do momento que você instala o Zoe dentro do seu ambiente, que você vai ter acesso. Então, assim, o Zoe, lembra, ele atua em diversas áreas diferentes. Uma delas, que ele começou principalmente, é o Web Desktop, esse Application Framework, isso que a gente acabou de ver. Isso daqui é uma task que está lá dentro do ambiente ZOS. Então, ele roda, ele está rodando lá dentro e está servindo essa página web que traz todas essas funções para a gente acessar através do browser. Tá? Para utilizar isso, nada é instalado na nossa máquina. Você precisa ter instalado no seu ambiente o ZOSMF, que ele já vem, então você precisa ter ele configurado. Você precisa ter Java, que é pré-requisito do ZOSMF. Se você tem ZOSMF, você vai ter Java também.
E aí você precisa ter o Node.js, porque esse servidor que está rodando na série par, que está servindo essa página, é um servidor Node.js, é um server Node.js. A outra vertente que a gente tem é focada no desenvolvimento. Então, dentro ainda do ambiente ZOS, essa task que está lá dentro, a gente tem escrito um componente lá que vai trabalhar com a parte de APIs, tá? Então, o gerenciamento de APIs dentro do nosso ambiente. Então, esse é o API Gateway. Vamos dar uma olhada aqui nele. Abrindo aqui o meu browser, a gente consegue acessar pelo próprio Application Framework, ou consegue acessar direto o API Catálogo, o API Gateway. Tá? Ele vai ter um catálogo de todas as APIs que a gente tem aqui no nosso ambiente. Ele tem a função de auto-discover para descobrir elas. E aí uma das coisas que é legal também, ele traz a documentação dessas APIs. Então, carregado aqui, a gente consegue ver quais são as APIs, as listas de APIs que a gente tem disponíveis, os serviços aqui dentro. Então, a gente vê aqui que a gente tem as APIs do próprio API Mediation Layer, que é essa parte do... Tem as APIs do ZOS-CMF disponíveis, APIs de dataset nesse ambiente que eu fiz essa demo. E aí, quando a gente entra nesse grupo de APIs, a gente vai ter a parte da documentação. Então, um padrão aberto, um padrão Swagger, né? Então, aqui a gente tem as APIs e a documentação delas. Então, por exemplo, aqui as APIs para trabalhar com datasets e arquivos no Unix. A gente olha aqui qual seria o path, como que a gente acessa as APIs. Então, porque lembra, eu comentei que a API é uma maneira que a gente tem de expor um serviço para a gente poder acessar, para poder reutilizar ele. Então, quando a gente está acessando através de um endereço web, HTTP, a gente precisa passar lá junto com o endereço, porta, qual é o caminho para acessar aquele serviço. Tá? Então, aqui ele traz essa informação para a gente, aqui a API da parte de datasets. Aí quando a gente começa a ver um pouquinho mais aqui o que ele traz nessa documentação. Então, no ambiente de ZOS, a gente está esperando que a gente vai atender milhares de usuários ali dentro. Então, a gente vai ter diversas APIs. E aí, conforme a gente vai aumentando essa quantidade, fica um pouquinho mais complexo para o desenvolvedor, para administrar, para saber qual que é o caminho, o endereço daquela API. Então, quando a gente usa esse gateway, a gente passa a ter um endereço só. Então, a gente tem essa base URL, que é o endereço principal, ali, como é que a gente vai chegar nessas APIs. E a partir dali, a gente começa a mudar, a apontar o path que a gente quer. Então, se a gente quer trabalhar com uma lista de membros de um dataset, o conteúdo de um dataset, então aqui a gente vê todas essas opções. Uma coisa que é importante que a gente consegue tem diversos métodos diferentes. Então a gente pode ver aqui, tá vendo? A gente tem o get, put, post, delete. Então, o get é quando a gente vai a gente só quer pegar uma informação, trazer de volta. Então, se a gente pegar qualquer endereço desse que a gente vai ver e colocar numa página web, ele vai trazer para a gente uma informação. A gente não precisa passar nada para ser processado do outro lado. Então, aí a gente tem o put, o post, para fazer uma modificação, enviar alguma informação para esse serviço, o delete para deletar. Tá? Então, esses são alguns dos métodos que a gente tem aqui. E aí, quando a gente clica neles, nessa documentação, a gente consegue visualizar outras informações da API. A gente consegue testar, então clicando aqui nesse tryout, ele deixa a gente colocar aqui, por exemplo, simular como que a gente procuraria um dataset, passando aqui as informações desse dataset. Eu passo aqui meu usuário e senha do ambiente, eu executei, e aí ele traz aqui para a gente a resposta, como aqui nessa opção aqui do curve.
Então, como que se a gente fosse utilizar um curl, que é uma aplicação que a gente roda no próprio terminal, para fazer essas requisições. Então, aqui seria a linha de comando que a gente utilizaria. Então, seria só copiar e colar para testar. Qual que seria a URL completa dessa API? Tá? Aí a gente vê que a gente tem aqui a base URL, né? Aquela parte que é similar a todas as APIs do nosso ambiente. E aí a gente tem o path, onde a gente passou aqui a string que a gente quer procurar dos datasets. A gente tem como que vem a resposta. Então, ele executou realmente essa chamada. Então, ele traz aqui já a resposta dessa chamada. Então, o dataset que a gente acabou de criar na demo anterior. E aí, como eu falei, se a gente pegar essa requisição GET, se eu só tacar numa outra aba no meu browser, ele vai trazer para mim essa resposta no formato JSON, que é o formato que ele devolve. Então, basicamente, quando a gente está falando de REST, de APIs, o formato JSON é o padrão que a gente utiliza para REST APIs hoje em dia. Então, ele é JavaScript Object Notation e ele volta nesse formato onde a gente tem uma chave e um valor para acessar ali dentro. Legal. Esse é o componente do Zoe, que traz que foca nesse mundo do desenvolvedor, de facilitar esse mundo DevOps, esse mundo de desenvolvimento. Então, você tem serviços do ZOS expostos em APIs e você consegue gerenciar todos esses serviços de uma maneira única, com um gateway que faz esse auto-discovery. Você tem a partir usuário e senha, eu consigo, desde que essas APIs estejam aqui, autenticar. Eu não preciso me preocupar em gravar vários usuários e senhas diferentes, acessos para essas APIs. Então, ele facilita essa administração de segurança também. E aí, a gente tem... agora a gente vai começar a falar um pouquinho de ferramentas de desenvolvimento que vem facilitar a nossa interação com o ZOS, com o mainframe. Tá? Então, a gente começa a tirar um pouquinho, a ter aqui um pouquinho da parte de DevOps, um pouquinho dessa experiência do usuário. E aí, o componente que a gente está vendo aqui do Zoe, o Command Line Interface, o CLI, o CLI, ele é um componente que não está instalado no ZOS, ele não está instalado no sistema operacional lá do mainframe, ele está instalado na nossa. Então, qualquer um pode instalar no seu desktop, no seu Windows, no seu Linux. A única coisa que você precisa é ter Node.js no seu computador, tá? No seu computador pessoal, no seu notebook. E aí você consegue utilizar o ZOSMF no ambiente mainframe. No ambiente mainframe você não precisa, quando você está trabalhando só com CLI, do Zoe instalado, por exemplo. Se você tem na sua instalação o ZOSMF configurado, rodando, e você tem acesso a ele, você já consegue instalar o Zoe CLI na sua máquina e fazer o uso dele. Ele vai pegar aquelas APIs que o ZOSMF, que algum outro produto tem, e vai disponibilizar para você funções que alguém já foi lá, programou alguma coisa para trabalhar com essas APIs. Tá? Então, por exemplo, para criar um dataset, jobs, tem várias funções. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Então, aqui é o meu terminal do Mac. Quando eu digito Zoe, eu não sei, digamos que eu estou começando a utilizar agora, eu não sei que ferramenta que eu quero usar, ele traz esse help. Então, tudo que tem instalado aqui na minha máquina, quais são as opções para os comandos que está disponível, tá? Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar criando arquivos, então eu tenho a opção do Zoe Files, e aí que eu estou passando, então, o Zoe Files, o Create e o PS de sequencial, passo qual que é o nome desse dataset. Nesse caso aqui, no final, eu coloquei essa flag para imprimir os atributos.
Então, só para ver quais são os atributos que ele está alocando esse dataset para mim. E aí ele cria no meu ambiente ZOS e traz para mim as informações. Então, assim, da minha máquina aqui, eu criei um dataset lá no mainframe, lá no ZOS, sem precisar conectar num 3270 ou numa sessão. Só mandei o comando, ele pegou minhas credenciais, autenticou no ZOSMF, criou esse dataset e me deu essa resposta. Nesse caso aqui, de novo, aquele fato que você não precisa se preocupar com quais opções você vai passar. Então, qual que é a unidade de alocação, o formato dessa alocação. Tá? Ele já tem um set, já tem um default, e você, claro, consegue sobrescrever isso. Então, conforme você vai utilizando, precisa ser de algo mais específico, você consegue passar por parâmetro aqui também. Então, eu vou criar aqui um Hello World em Hex agora, só para a gente testar, ver outras funções aqui do Zoe. Então, estou só criando aqui, vou salvar. E aí, a gente vai utilizar o Zoe novamente. Então, eu vou utilizar o Zoe Files Upload para subir esse arquivo, esse file que está na minha máquina, que eu acabei de criar ali, esse techio.hex, e vou subir para o dataset que a gente criou ali no comando anterior. Então, ele vai fazer esse upload para mim, daqui para o meu dataset. Então, é outra coisa que acaba sendo bem mais simples do que as maneiras tradicionais de fazer uma conexão FTP ou procurar lá dentro do emulador onde que é a opção para mim fazer o upload de um arquivo. Tá? Então, é algo que eu acho que é bacana aqui também. E aí ele traz as estatísticas, né? Então, do meu arquivo aqui da minha máquina para o meu dataset, ou um arquivo para fazer upload e um upload com sucesso. Agora, a gente vai executar essa Hex, que está lá no ambiente ZOS, de novo, sem conectar. Eu mando o comando e ele faz a requisição para minhas APIs lá no ZOSMF, e aí eu trago a resposta. Então, aqui está o comando, estou emitindo um comando, e o comando de TSO que eu estou passando é o exec chamando essa Hex. E aí a gente tem a resposta, como se a gente estivesse conectado lá no TSO, executado a Hex e o feedback dessa execução. Nesse caso aqui, eu estou só chamando essa Hex. Mas quando a gente está trabalhando com o Zoe e com o CLI, pela opção de TSO, também tem a opção de você deixar um address space, deixar essa conexão aberta para você interagir, por exemplo, com essa sessão lá dentro do ambiente. Bom, vou limpar aqui. E aí vamos criar um JCL aqui agora, de novo, igual a gente fez lá pelo Web Desktop. Criar um aqui para a gente ver outras funções aqui do CLI. Então, estou digitando aqui, criando um arquivo texto, chamando o meu IFBR14, salvar. E aí, agora a gente vai utilizar a função do Zoe para trabalhar com jobs. Então, eu estou colocando aqui o comando de submit do job. E aí, uma coisa interessante. Eu vou submeter um job do meu arquivo local, esse LF local file. Eu poderia submeter de um dataset que já está lá no ambiente, mas aqui eu estou chamando do meu próprio dataset local aqui na minha máquina. Então, desse aqui o JCL que eu acabei de criar. E por que isso é legal? Vamos pensar quando a gente está pensando num cenário de DevOps, onde a gente tem, por exemplo, um GitHub, e aí a gente quer submeter algum dataset, algum job para compilar um programa COBOL, alguma coisa que a gente acabou de criar ali, tá? Só como exemplo. Tem essa flag VASC que vai trazer a estatística aqui o resultado dessa execução. Então ele traz aqui para mim, ele esperou meu job completar e trouxe todo o output. Digamos que eu esteja trabalhando com um script ou com alguma programação. Eu posso submeter o job e aí eu tenho a opção desses comandos, tudo que a gente está fazendo, de retornar no formato JSON também.
Então, se eu quero trabalhar dentro de um programa em Python, no JS, fica bem mais fácil de você trabalhar com essa resposta. E aí ele traz toda a mesma informação, só que formatado. E aí você consegue acessar áreas específicas desse output de uma maneira mais simples. Paulo, se a gente tiver alguma pergunta, pode me interromper, tá? Pessoal, fica à vontade para perguntar. Tá, o Bill. Tenho aqui umas duas perguntinhas já, se você quiser respondendo. A primeira do Sandro, ele pergunta o seguinte, como acessamos o Six ou o MQ? Se é possível fazer isso através dessas ferramentas que você está apresentando. É possível, sim. Eu posso até mostrar aqui no final, não mostrar o acesso porque eu não tenho, mas essa ferramenta que a gente está vendo agora, que eu tô demonstrando aqui, pessoal, ele está fazendo uso dessas funções que eu estou mostrando aqui, são funções normais do ZOS. Então, eles estão utilizando as APIs do ZOS MF. A gente tem outros plugins, a gente consegue estender o uso dessas ferramentas para outros produtos. Então, o Kix, o MQ, o IMS, eles têm APIs próprias deles. Então, a gente tem plugins que a gente consegue instalar e faz parte do próprio, quando você baixa o CLI, esses plugins já vêm junto, você só precisa instalar. Se você tem o produto configurado no seu ambiente ZOS, você coloca as informações aqui e consegue fazer o uso, fazer um new copy por aqui, fazer o uso das funções lá do Kix, do MQ, do IMS. Hoje eu sei que a gente tem, assim, de cabeça tem outros produtos. E o legal disso é que, assim, lembra, começou com IBM, CA e Broadcom, mas a comunidade vai desenvolvendo outros produtos. Pode ser a comunidade, quando eu falo, um desenvolvedor qualquer um de nós pode criar alguma coisa para integrar e disponibilizar para todo mundo utilizar. Outros ISVs, outras companhias já estão aderindo também, criando plugins para os seus próprios produtos. Então é bem bacana isso daí. Agora uma pergunta que antes de responder fazer a pergunta do Jefferson, eu queria fazer uma pergunta minha mesmo. No caso para interagir com o Six ou com o MQ, além de plugins de um lado, né, no caso do Zoe e tudo mais, eu tenho que instalar alguma coisa, algo mais também lá na Task, lá do Zoe ou do ZOSMF? Não, do ZOS, isso. Aí é a configuração do próprio produto. Então, por exemplo, o IMS, se eu não estou enganado, na versão 15, o IMS, porque eu tenho mais fresco na memória. Então, a partir da versão 15, você tem as APIs lá, então você precisa estar com essa função do produto ativa lá. Então, o que eles usam são as APIs deles. Então, o MQ tem, o Kix tem. A partir do momento que você tem essas funções ativas configuradas no ambiente, você não precisa se preocupar em criar a sua maneira ali para fazer o uso delas. O Zoe tem esses plugins que alguém já fez, encapsulou ali só para você usar. Do mesmo jeito que eu estou colocando aqui agora Zoe Console, aí poderia colocar Zoe Kix e aí a continuação do comando, entendeu? Legal. Tem uma pergunta aqui do Jefferson. A ideia é o Zower substituir o TSO para todas as equipes? Por exemplo, desenvolvedores, produção, suporte? Eu acho que é uma ferramenta a mais, tá, pessoal? Porque, assim, grande parte de quem trabalha já com os iOS, você já tem aquela facilidade, aquela memória muscular quando você está trabalhando com o TSO. Então, para você vai ser mais fácil continuar no TSO, para você vai ser mais... Ou então você está começando um projeto de automação, e aí talvez seja mais fácil utilizar o Zoe, que você não precisa se preocupar com em programação, em trabalhar com essas APIs. Então, assim, são opções a mais, sem substituir nada aqui no caso. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Moisés.
Como eu acesso o Zoe através do VS Code no Vamos ambiente chegar lá ZOS? já também. Tá bom. Eu vou falar um Então, daqui pouquinho a do pouco. VS Code ali na frente. Tá, Uhum. joia. Vamos terminar aqui, então, só a parte do CLI e aí a gente volta ali. Eu acabei de dar o comando aqui de console, tá? E aí ele me trouxe toda aquela resposta do comando, uma resposta grande. Então, que ele traz uma lista de datasets que são autorizados no meu ambiente. Só que assim, quando eu estou fazendo uma instalação, por exemplo, eu preciso saber se só um dataset está disponível, se está lá. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um qualquer. Eu vou dar o mesmo comando aqui, console. E aí, o mesmo comando que a gente deu, só que agora eu vou utilizar funções que são da minha máquina. Funções, um comando Linux aqui, Unix. Estou passando um grep para filtrar a resposta do meu comando que veio lá do ZOS. Então você consegue juntar as ferramentas para ganhar mais produtividade também. Então eu estou fazendo esse grep, eu estou filtrando essa resposta para ele me mostrar só se tiver essa palavra específica ali, esse ZWE. Então eu consigo ver, por exemplo, esse aqui é o dataset do Zoe. Eu quero confirmar que ele está instalado, que ele está nessa PF. Entendeu? Então você consegue juntar e facilitar essa conferência. Aí não só console, não só job, a gente tem outras funções que fazem parte desse core, que já vem instalado com o básico. Então a gente tem a parte de USS também. Então aí a parte de USS, ela deixa a gente emitir comandos para a parte de Unix. A gente está enviando um PWD, por exemplo, para printar meu Working Directory. Quando a gente envia esse comando de SSH, aqui é um pouquinho diferente. Ele não está indo pelos OSMF. Então, ele está fazendo uma conexão SSH com o nosso ambiente. Então, ele precisa das informações específicas do SSH, assim como quando a gente começa, sei lá, a gente passa as informações do SMF. Quando a gente está fazendo o Kix, a gente passa as informações do Kix. Quando a gente vai trabalhar com SSH, ele vai usar para essa conexão. E aí, quando a gente começa a utilizar, estender esse uso do SSH, a gente tem uma ferramenta que é bacana, não faz parte do Zoe, tá? Isso aqui é outra coisa, mas eu consigo estender, inclusive, com ferramentas dentro do meu ambiente. Então, por exemplo, tem um produto chamado Z Open Automation Utilities, que traz uma série de funções para você executar ali no ambiente. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse pproc, ele vai printar as procs lib do meu ambiente. Então, ele encapsula vários comandos, várias funções que são úteis para quem é administrador do ambiente, e aí você consegue usar junto aqui com o Zoe, fica bem legal. Então, trabalhar, visualizar quais são a log da console. Então, aqui eu estou passando esse pcom-e, que ele vai trazer a log do meu ambiente, da minha LPAR. A log é recente. Você consegue passar a hora específica. Então, tá vendo aí? Ele trouxe aqui no terminal toda a log do ambiente. Aí, se eu quiser utilizar isso aqui com um grep, eu consigo também. Então, aí você vai misturando várias ferramentas que como se fosse um quebra-cabeça. E aí você vai conseguindo chegar no que você quer. Facilita bastante, principalmente quando a gente pensa em DevOps, na solução de um problema. Isso era uma coisa que eu sentia falta no começo. Então, assim, não tinha jeito, precisava entrar na log do meu sistema. Agora eu consigo até, pelo terminal aqui, trazer a log, eu consigo filtrar, procurar uma mensagem lá dentro. E aí, a gente chega nessa pergunta sobre o VS Code. Então, assim, falando aqui dos componentes que estão fora do ambiente ZOS, a gente tem esse CLI, e aí quando fizeram ele, veio logo depois, utilizando o CLI como base, veio o nosso querido VS Code. Então, o que é o VS Code? Ele é uma IDE, uma ferramenta de desenvolvimento para código, e hoje eu diria que é a mais popular entre os desenvolvedores. Por quê? Ele é uma ferramenta que é leve,
e ela é altamente customizável. A gente consegue ver se aqui é a tela do VS Code, tá? Então você consegue tanto não só da parte de aparência, mas existem inúmeros plugins que a comunidade cria e disponibiliza. E um deles é o do Zoe, o Zoe Explorer. Então a gente vê aqui nessa barra minha aqui de atividades, nessa barra na lateral aqui, a gente tem esse Zzinho deitado, né? Então ele é o Zoe Explorer, ele está instalado aqui. Aqui eu tenho várias outras nesse meu VS Code, mas vamos dar uma olhadinha aqui agora. Vamos lá, minha máquina. Calma aí. Vamos lá. Ok, então esse é o Z que eu acabei de comentar, que é do Zoe Explorer, tá? Como é que você... qual que era a pergunta mesmo, Paulo? Acho que é como é que você faz a instalação, como é que você faz o uso dele? Não, acho que, assim, tiveram várias perguntas, né? Mas uma delas... Opa. Tá me vendo? Tô ouvindo, sim. Uma delas era saber se o Zoe iria substituir, né, o uso do TSO, Isso, não. tanto para desenvolvedores, quanto para produção, quanto para o pessoal de suporte. Eu acho que alguém tinha perguntado do Zoe Explorer. Bom, falando do Zoe Explorer aqui, esse link, esse ícone que eu acabei de clicar, é como você vai fazer para instalar ele aqui na sua máquina, aqui dentro do seu VS Code, tá? Esse aqui é o botão do Marketplace, então ali você consegue procurar as extensões, então você digita ali Zoe, e ele vai trazer todas as opções. Inclusive aqui, ó, a gente tem a opção do Kix. Então, hoje, isso é uma das coisas que eu não tenho aqui, eu não tenho acesso a Kix, mas você consegue, inclusive, de maneira visual, trabalhar com as tabelas ali dentro do Kix. Tem várias funções aqui dentro adicionadas, além do que a gente vai ver aqui, que é do tradicional do dataset, com jobs, com Unix, você tem o plugin de Kix. Tem vários outros plugins aqui de outras companhias que já criaram, por exemplo, isso aqui, para Endeavor, para Assembler, para Rex. Tem várias coisas aqui legal para quem é dizer já. Então você vem aqui, você clica na extensão que você quer, e aí ela tem a opção ali, tá vendo esse do Explorer for Endeavor aqui? Aí você tem o botãozinho ali verde de instalação. Na minha máquina aqui, esses... Então ele não tem. E aqui, quando a gente tem os dados daí, ele traz pra gente as abas. Então é ali que a gente vai trabalhar com o ambiente. Então aqui a gente tem a aba de dataset, de Unix, a aba Jobs, a de Kix está aqui, mas eu não tenho Kix para testar, tá? Então eu vou expandir elas aqui, e aí, eu ver que a gente tem aqui os favoritos, aí na parte de datasets eu tenho o MTM, ou tem um outro nome aqui. Então você consegue colocar profiles para várias LPs, duas, apenas para demo que eu tinha acesso, tá? E aí, então, de um único lugar você consegue interagir com datasets de várias LPares. Não precisa ficar pulando de uma tela para outra, abrindo várias sessões. Então, aqui, trabalhando com essa profile, eu consigo buscar os datasets, então não preciso ficar preso a um high-level qualifier específico, a um nome específico, mas eu consigo passar vários através da vírgula. Tá vendo que a gente tem esse exemplo, começa com esse Zoe 1.23, aí tem user proclib, user permalib, diferentes qualificadores. Você consegue trabalhar com máscara também, ele vai salvando esse histórico, e aí quando você busca, ele faz essa chamada lá para o OSMF e traz aqui a lista de datasets. Então aí eu consigo abrir esses PDFs, esses particionados, para ver os membros ali dentro.
trabalhar com esses arquivos. Quando a gente clica com o botão direito, a gente tem várias opções ali para facilitar. Tá vendo? Então a gente consegue fazer o download desse arquivo do mainframe, a gente consegue acessar um dataset que tem um job, um JCL. A gente tem a opção de submeter como job, copiar de um dataset para o outro, então só clicando aqui com copy member, eu clico no outro lugar, editar, renomear, deletar. E aí, quando a gente clica ali, ele abre a caixinha, a gente vai e consegue trocar o nome, fazer a edição tudo por aqui. E ele salva no nosso ambiente, reflete lá dentro do ZOS também. Ele vai dando esses feedbacks. Vou trocar aqui para o mesmo High Level Qualifier, o mesmo qualificador que a gente criou nas outras demos. Então tem aqui o Rex e o Sec que a gente já criou. Quando a gente está trabalhando aqui também, falando que isso aqui é um JCL, dependendo de como está essa nomenclatura, você consegue editar as preferências para aparecer, para ele identificar automaticamente que é um JCL, identificar a linguagem através dessa nomenclatura, tá? Desse nome. Então, eu vou submeter esse job, ele traz para mim a identificação aqui embaixo, qual que é o job ID que eu acabei de submeter. Eu consigo só clicar aqui e ele traz para mim o output dessa execução, tá vendo? Então eu tenho aqui o job que eu acabei de submeter, o 2143, ele completou com 0. Opa. Tá. Agora que a gente está vendo a sua tela, não estava vendo. O job que você criou, a gente não tinha visto aí. Tá. Quando você submeteu. Isso. Então a gente submeteu e aí ele aparece aqui. E aí aqui na aba de jobs, aqui embaixo, agora? tá vendo? Ele traz esse feedback. Tem umas perguntinhas aqui, se quiser. Tem algumas perguntas aqui. Opa, pode fazer. Posso perguntar? Pode mandar. Mandei. Usou uma licença paga à parte? Ou tem que ser adquirido como SIX? Ou já vem no ZOS com o TCO e SPF? O Zoe, ele é um projeto open source. E assim, então se você quiser entrar, fazer o download agora lá e instalar, tanto na sua máquina quanto no ZOS, é free. Então, assim, vai lá, você pega na comunidade, abaixa e instala. Então, assim, a licença que ele tem, é o que a gente chama de PL, tá? É uma licença que qualquer um pode fazer uso dele. Qualquer pessoa, empresa. E aí, a gente tem... além dessa distribuição que é da própria comunidade oficial do Open Mainframe Project, a gente tem empresas, por exemplo, a Broadcom, a IBM, eles fazem a própria distribuição. Qual que é a diferença? Aí você vai pagar ali para a IBM ou para a Broadcom, mas aí você tem o suporte dela se você precisar. Essa é a diferença, você tem o suporte de uma empresa específica ali. Caso contrário, se sair um bug, se qualquer uma dessas outras empresas que venham a fazer essa distribuição, se eles encontram alguma coisa, alguma correção, pela licença que o Zoe tem, que o projeto tem, eles são obrigados, assim, eu criei uma PTF, criei um fix para esse bug aqui, que alguém encontrou. Então, no mesmo momento, eles têm que distribuir para a versão pública, para essa versão do Open Mainframe Project. Então, assim, não vai ter diferença nenhuma do Zoe que você baixa do OMP, direto do site lá, zoe.org, para o que você compra da IBM ou da Broadcom. Hoje, acho que são essas as duas empresas que distribuem também, além da versão free, né? Digamos assim. Eu tenho uma pergunta. Com relação à parte que roda no mainframe, a gente sabe que tudo que roda no mainframe consome CPU, né? No caso, esse consumo de CPU pelo Zoe, ou MVS, né? Ou MVS, lá no mainframe, isso é o custo de uso e utilização normal, ou tem algum desconto, alguma coisa assim? Aí varia um pouco do uso, tá? Assim, é muito... O consumo de CPU
pelo menos todo lugar que eu vi é realmente baixo, tá? Porque assim, não é uma coisa que tá rodando ativamente. Vai depender das requisições que você faz. Mas assim, lembra que do lado do ZOS, a gente tem 2 componentes do SAS rodando lá, e a gente está servindo aquela parte de API, do API Gateway. Então isso daí é Java, vai cair em zip. E aí a gente tem a parte do Web Desktop. A parte do Web Desktop, hoje, na versão mais recente, acho que é a partir da 21, eu acho que é já a partir da 20, tá? Eu não tenho o número exato aqui. Esse daí ainda cai em CPU, em processamento normal, mas você tem a possibilidade de rodar dentro de um ZCX, que daí vai cair também em zip, ou você tem a possibilidade de rodar fora do ZOS, então aquela interface, o servidor que está provendo aquela interface fora do ZOS, rodando num container, tá? Então hoje você tem essa possibilidade também. Assim, as instalações que eu vi, a gente nunca vi problema ali de consumo. Um exemplo que a gente viu o Master do Mainframe também, os picos eram muito, muito rápidos, não era nada expressivo, e o Master do Mainframe tem usuários no mundo inteiro. Então, acho que esses são os exemplos que eu tenho. Mas assim, aí você tem esses 2 tipos de processamento. E aí, isso que vocês estão vendo aqui, que é o VS Code, o CLI, que é o componente que está fora do ZOS, ele está utilizando o ZOSMF, que é Java lá dentro. Tá? Daí também vai para também cair em zip. Não sei se deu para responder. Não, ok, tá ótimo. Legal. Tem mais umas perguntinhas aqui, mas mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Deixa você desenvolver aí. Tá, beleza. A gente tá chegando ao final aqui da apresentação em si. Então, aqui a gente tem a parte do SS, então a mesma coisa, tá vendo? Na mesma tela que eu tenho os datasets ali em cima, eu tenho a parte de Unix e a parte de Jobs aqui, e pode ter também a parte de Kix, igual tá vendo ali embaixo. E a demonstração acabou, é isso. Outra coisa aqui, uma coisa que é bacana. Eu não trouxe o exemplo aqui, mas quando a gente vai desenvolver dentro do VS Code, tem toda a parte de autocomplete, de linguagens, o suporte não só do JCL, Rex, mas de várias outras linguagens. Temos perguntas? Então, deixa eu fazer só uma minha rapidão aqui. Com relação ao VS Code, eu posso, por exemplo, criar um programa COBOL do zero, né? Consigo, também usando o VS Code, compilar esse programa e debugar esse programa no VS Code? Sim. Aí a gente tem outros plugins aqui dentro do Marketplace que entram em jogo, que entra na jogada. Então, assim, o Zoe, ele traz essa interface para a gente. Então, a gente consegue trabalhar com o nosso programa COBOL, que esteja nesse dataset, ou que seja local. Então, a gente está usando aqui o Zoe Explorer e o VS Code. E aí você tem outros produtos, outros plugins também, tudo free, tá? Tudo que você entra aqui no Marketplace, faz a instalação, tudo dependendo desse uso que você vai ter, essa customização. Então, aí você tem um produto da Broadcom, acho, para trabalhar com COBOL e com a compilação, a debug e tudo. Você tem da IBM, IBM Z Open Editor, para só procurar no Marketplace também. Então, todos eles você precisa ter no Zoe, tendo eles, você consegue fazer todo esse step de desenvolvimento. Eu acho que tem alguma... Não, acho que a Microfocus ela tem o desenvolvedor dela, não tem plugin aqui ainda. Esses 2 principais, pensando nessa linha de debug, de desenvolvimento. Vamos ver. Tem mais algumas perguntas aqui. No caso do Zoe, né, qual seria a release, né, do ZOS, né, onde ele pode ser instalado, né? Ou seja, existe restrição de versão, por exemplo,
A partir de qual versão do ZOS que eu posso ter lá? Porque para ter o Zoe, eu tenho que ter as APIs do OS MVS, né? Então, a partir de que momento eu posso ter o Zoe Exatamente. em termos de versão? O recomendado é a partir do ZOS 2.2. 2.2, né? Isso. E aí você tem o Node.js, que também é um dos requerimentos do Zoe, quando a gente está pensando no API Gateway no Web Desktop. E aí você precisa do Node.js a partir da versão 8. O Node.js a partir da versão O Node.js também, se você instala lá. Aliás, eu acho que vem, inclusive, no pacote do Zoe, vem uma versão do Node.js já junto, caso você não tenha, tá? Mas, assim, o Node.js também é a parte da linguagem de JavaScript ali. Então, também é sem custo, é free. Tá? Tá legal. Tem uma pergunta aqui, onde ele fala com relação ao Zoe Explorer, acho que essa é a pergunta que quis checar aquela hora, né? Com relação ao Zoe Explorer no VS Code, como é que faz para conectar a task lá do Zoe no mainframe? Né? Onde que está esse elo de ligação aí entre o Zoe da baixa com o da alta? Onde que eu configuro isso aí no VS Code, por exemplo? Isso. Quando a gente passa o mouse aqui em cima dessa parte de dataset, ali onde tem favoritos, tudo, aí ele vai aparecer um sinal de mais, tá? E aí você tem a opção de criar profile. Então, assim, o Zoe Explorer, ele utiliza uma profile, então ele tem esse arquivo que vai conter as informações para conexão à API. Então, aí você precisa passar qual que é o endereço da sua LPAR, a porta, qual que é o seu usuário que você vai conectar, a senha, e aí você tem a opção também de utilizar MFA, SSO, tem outras opções mais recentes. E é isso. Para cada LPAR que você vai ter, para configurar o acesso do CLI, pelo TSO, por exemplo, ou do plugin lá, quando a gente usou aquele comando para executar Rex, você também cria uma profile, onde você passa informação de TSO, por exemplo, o account desse usuário, tá? Acho que essa é a diferença da profile do usuário SMF. A de SSH você passa a porta, Kix você vai passar informações do Kix. E aí você passa essas informações referentes às APIs ou à função que você vai utilizar. Caso alguém queira testar, sentir, ver como que é, eu tenho até uma dica. Não é mais Master do Mainframe, né? A partir desse ano tem o Z Explorer. Então, você pode procurar na internet, é um programa gratuito da IBM, onde você consegue ter acesso a alguns desafios também para fazer online, também ele ajuda. Quem quiser pesquisar, fazer um teste, ver como que funciona o Zoe Explorer. É uma maneira gratuita, sem precisar fazer a conexão com o seu ambiente da sua empresa, para testar e sentir um pouco do uso do Zoe. Tem uma pergunta aqui com relação à segurança, né? Que ele está dizendo o seguinte, que a ferramenta é uma ferramenta nova, né? E como ferramenta nova pode ter bugs, vulnerabilidades, tudo mais, né? E está perguntando se isso não torna o mainframe, de certa forma, inseguro, né? Olha, se torna, de certa forma... Inseguro, né? Cortou aqui. Aberto demais, né? Acho que... Tudo que a gente está utilizando aqui para segurança é a mesma coisa que utiliza para segurança do lado quando você está usando o 3270. A autenticação está utilizando o HackF, todas a parte de integridade que você tem no ISPF é o mesmo que ele utiliza. Então, quanto a isso, eu não vejo muitos problemas. É o mesmo acesso que você tem tradicional, só está mudando a interface que você está utilizando. Mas tudo que está ali por trás acontecendo, toda a validação que você é a mesma que você utilizaria em qualquer outro forma de acesso. O SSH, a parte de TLS para conexão SSH,
a parte do Hackef, o ACF, para autenticação ali do usuário e senha. É a mesma coisa que está por trás de uma carinha mais bonita. Entendi. Tem mais algumas perguntas aqui, mas assim, eu queria saber se você iria mostrar alguma telinha aí do SMS para o pessoal. Você teria como mostrar? Eu não tenho, como eu mudei para cá, eu acabei ficando sem acesso. Tá. Entendi. Mas assim, Tá. você não tem nenhuma apresentação também para ele agora, né? Não tenho. Entendi. Mas assim, pelo que eu entendi, sem o SMS, né, o Zoe não existiria, né? Então, não teria como me conectar, o mainframe fazer o que se faz aí, se eu não tivesse essas APIs do ZSMF, concorda? Isso, o SMS é pré-rec pro Zoe. Tá. E também eu vi lá que eu acho que existe um servidor, acho que é DSS, tem um tal de SIM também, né? São alguns outros servidores que precisam estar ativos, né? Para que até mesmo o próprio Desculpa, SMS cortou aqui, eu não consegui funcione. entender. Eu pesquisei que alguns outros servidores, como acho que Isso, DSS, se não me a engano, questão dessas tasks do CFZ Sim, do Common Event Adapter, eles são pré-recs do ZOSMF, né? Então, assim, se tá você tiver o ZOSMF configurado, full, essas tudo tasks certinho. elas já vão estar lá. Então, por isso que eu nem cito. É a mesma questão do Java. Então, são pré-recs para o próprio ZOSMF. Então, se você tem o ZSMF ativo, você tem todos os pré-recs para o Zoe. Você tem o ZSMF ativo e configurado. Legal. Tem alguma pergunta aqui do colega aqui? Marcelo está perguntando, o servidor Node.js fica instalado no ambiente AMVS, USS como Java? Sim, o Node.js, como que funciona essa parte, né? Então, você tem uma starter task rodando lá no mainframe, quando você starta esses serviços, uma que vai fazer essa ponte com esses processos do AMVS, do Node.js para o Web Desktop, da parte de Java para o API Gateway, e uma task, são duas tasks, e uma task que faz a parte de cross-memory. Então, se você precisa de alguma coisa, algum recurso mais avançado, com um nível maior de autorização, então, esse cross-memory. E dentro, quando a gente tem esse Node.js, basicamente você tem lá dentro do MVS alguns binários que estão lá dentro. Então, se você quiser utilizar criar um seu próprio servidor Node.js, por exemplo, ou acessar esses executáveis, é simplesmente apontar qual que é o path onde está. Então, tudo isso é meio que feito automático quando você faz essa instalação do Zoe, mas assim, você teria essa possibilidade de fazer o uso dele. Então, você tem esse processo rodando lá dentro do MVS. Bacana. A pergunta do Luiz, ela diz o seguinte, é possível configurar o Zoe para os usuários conectarem por SSO? Sim, é possível utilizar SSO. Eu acho que saiu. Isso é uma das coisas que vários ambientes hoje em dia tá focando bastante. Então, aí você precisa do API Mediation Layer para fazer esse uso do SSO. Tá? Então, assim, se você quer utilizar o CLI, isso que a gente viu aqui, eu estou utilizando um usuário e senha normal com o meu OSMF. Se você vai precisar de MFA, SSO, aí nesse caso você também precisa ter o Zoe instalado do lado do ZOS, para ter o API Mediation Layer. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui mais alguns, como que já colocamos. Aqui no chat tem. Alguém botou assim: a autenticação é feita pelo cadastramento de usuário no Hackf, pelos painéis de SPF, quer dizer, o cadastro, pelo que eu entendi, né? O cadastro do Hackf é normal, quer dizer, sem você estar cadastrado no mainframe, você não consegue usar o VS Code com essa finalidade de interagir com o mainframe. É isso? Exatamente.
Esse usuário e senha que eu passei aqui, ele precisa ser um usuário lá que está lá no HackF ou do ACF2 ou qualquer seja o produto de segurança que você tem. E aí, além de existir, é a mesma maneira que você faz a administração tradicional ali dentro. Esse usuário ele tem que ter acesso ao grupo específico dos recursos do Zoe lá dentro do HackF. Então, assim, quando a gente instala o Zoe, existem alguns grupos específicos que a gente cria, onde tem todas as profiles do HackF, que vai ter todos esses, tudo os permits, todos os acessos para cada função aqui dentro. Então, você tem o grupo ISO admin, o ISO user, o ISO ZNAD, alguma coisa assim, para as funções de network do ZOSMF. Então, todos, para você poder utilizar essas funções, você tem que estar nesses grupos do ZOSMF. Então, é a parte de segurança tradicional por trás desses acessos. Legal, é isso aí. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Deixa eu ver aqui, acho que tem um que o Fernando ele continuou, talvez ele tenha feito alguma outra pergunta anterior, porque tem muitas perguntas aqui. Uhum. Ele botou assim, mas não envolve o web service rodando dentro dos OS? Ele perguntou o que é um Tomcat, aí já, Tomcat é um servidor de aplicação, Isso. né? Não, Web, né? a gente não... Isso, no caso, esse servidor da aplicação, o Node.js, ele cria esse servidor, que seria algo similar a um Tomcat ou alguma outra coisa assim. Tá? Só que assim, a gente cria um web server em Node.js. Então tem um web server ali dentro dessa task suportando. Mas não é os tradicionais um WebSphere, Liberty, Tomcat, não. É realmente uma aplicação web em Node.js. Legal. Você sabe me dizer se o HTTP server é utilizado em algum momento aí desse processo todo, não? O servidor de HTTP está aqui, os serviços de HTTP estão saindo aqui por esse servidor Node.js. Node também. Então Então é ele que faz toda essa parte web. O Node.js, então, ele é tanto servidor web quanto servidor de aplicação, né? Então, no caso. Isso. Hoje em dia, quando a gente vê esse mundo de desenvolvimento web, Node.js é uma das linguagens assim, que é mais utilizado, e é justamente por essa facilidade de você englobar várias funções, criar vários serviços e de uma maneira bem consistente, sabe? É simples e ao mesmo tempo potente. Uhum. Então, você tem essa versatilidade de integrar várias funções. Então, para servir essa página web, essa foi a tecnologia que foi utilizada aqui dentro. Bacana. Pessoal, eu queria saber se alguém mais tem alguma pergunta. Eu não conheço sobre o comentário do Ricardo aqui no chat. Eu acho que é basicamente isso. Você é mais um comentário. Tá. O Zoe ele junta várias ferramentas não só de Linux, Unix, desenvolvimento, cloud, com tudo que a gente tem de bom do lado dos ZOS, TSO, tudo. Então você está aumentando ainda mais o leque de ferramentas que você tem a seu favor. Legal. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, que ele quer saber qual que é o address space criado lá no ZOS. Quer saber o nome da task, na verdade, né? Aí depende da customização, né? Mas o padrão é ZWE. Eu não lembro de cabeça. Eu não lembro de cabeça. Mas são duas tasks. Aqui no meu ambiente era ZWE alguma coisa. Uhum. Duas tasks são o padrão, tá? Tem algumas funções que talvez que você pode vir a utilizar ou não. Tem uma terceira task que é startada on demand. Mas o padrão são essas duas tasks. Uma que é para o cross memory e outra que é para esses serviços que a gente comentou aqui. E tem a task também do ZOSMS também, que tem que estar no ar também. Né? Sim, o pré-rec. Uhum. Qual que é a do ZOSMS, você lembra? A do ZOSMF é ISO ISO, Server né? e ISO Angel. Isso.
É IZU. Tem duas, né? Parece Intel um e Serve, Server. alguma SRV. Isso, exatamente. Aí é bem no padrão Liberty, né? Então você tem um Liberty para ela e o servidor. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão? Peço desculpa aí mais uma vez pelo som, pelo áudio nosso que não ficou legal, mas acho que vale o esforço do build estar até esse horário. Lembrando que essa hora agora lá já são 00:36, né? Para nós aqui ainda estamos ainda Exatamente. Vai dar jantando, 1h né? da Ele já tá manhã querendo, aqui. ele já quer dormir, né? E nós estamos jantando aqui ainda. Então, de todo jeito, eu agradeço muito a presença de todos. Peço desculpa aquelas pessoas que não entenderam muita coisa, né? Que, como a gente colocou inicialmente essa palestra para o pessoal que já estava fazendo o curso, né, de pós-graduação, então todo mundo já é do mainframe, a grande maioria e tudo mais. Outros nem tanto, né? Então, assim, talvez ficou um pouco mais difícil de entender, né? Mas quem conhece um pouquinho de mainframe, né, sabe que essas interfaces que o Bill apresentou não tem muito a ver visualmente, né, graficamente, com o mainframe. Então, elas vieram para facilitar mesmo para quem já é desse mundo de Linux, de Windows, né, de JavaScript, de Node.js, de JSON, né, consegue até mesmo ajudar as pessoas que são do mainframe para implementar, por exemplo, um DevOps. Né? Eu acho que não é isso, Bill? Exatamente. Acho que principalmente nessa área de DevOps, bastante. Porque assim, como a maioria aqui é de mainframe, né? Então talvez a parte de DevOps seja a parte de novidade. Mas uma das coisas, uma das bases, assim, é que a gente tem que pensar, quando a gente está pensando em DevOps, no que a gente executa do lado dos iOS, e aí a gente, na parte de automação. Então a gente está pegando esses comandos, por exemplo, temos scripts que são usados num determinado processo. Você consegue chamar eles pelo CLI. E aí você consegue, se você consegue chamar na sua linha de comando, você consegue tacar ele dentro de um orquestrador, dentro de um Jenkins, Travis, que são produtos de DevOps que a gente tem, tá? Na parte de desenvolvimento, criar uma esteira, entendeu? Que é o que o pessoal são termos que o pessoal costuma falar. Então, o CLI é uma das principais ferramentas para integrar o que a gente tem, que a gente usa no dia a dia, com essa parte de automação da parte de desenvolvimento. Inclusive, assim, os SMS você consegue criar workflows, né? Então, assim, são rotinas prontas que você já como fala, schedulagem de tarefas que você precisa fazer repetidas vezes, né? E tal, aí a minha pergunta é, através do Zoe ou através do próprio SMS, eu consigo startar esses workflows em background também? Sim, a possibilidade é imensa. Você tem várias opções, né, nessa linha de automação. Inclusive, tem os comandos do Zoe para trabalhar com workflow também, para chamar as workflows. Ah, legal. É que aí você pode automatizar, né? Entra na questão da automatização. Então, assim, pelo que eu vi, né, eu acho que todo mundo consegue também identificar isso, a gente consegue com essas ferramentas tanto atender o pessoal de desenvolvimento, como de suporte, como de produção, não é não? Que acho que foi uma das perguntas que fizeram aí, né? Não vai substituir, né? Como já escreveram aqui, né? Eu prefiro trabalhar com tela preta, 370. Ótimo, bacana, cada um tem suas preferências, né? Mas a questão aqui não é só acho que a implementação dessas novas tecnologias não é só a questão de trazer os jovens, porque gosta mais da interface, mas acho que agregar facilidade que talvez o mainframe não tenha, entendeu? Então você consiga, através dessas novas ferramentas, dar produtividade, né? E facilidade, até mesmo para alguém, você consegue até, por exemplo, contratar alguém que não precisa saber tanto de mainframe, né? Mas basta falar, você tem essas atividades aqui, executa esses scripts, que vai dar tudo certo. Qualquer problema você me liga. Então, assim, você ganha até no delay aí, naquela lacuna aí de aprendizagem, entendeu? Que você tem que ensinar uma pessoa a entrar no TSO, o que é um job, tarará, você tem que ter todo esse trabalho essa curva de aprendizagem, né, que você consegue reduzir quando você consegue automatizar muitas coisas, né? E aí o novo mainframe, né, passa a conhecer, pelo menos inicialmente, não precisa saber de tanta coisa, né? Uhum.
Bom, pessoal, eu acho que é só. O Bill, acho que fez uma pergunta do Bill. Você acredita que a tecnologia blockchain vai trazer alguma ameaça para o SIX, olhando pelo lado de toda essa modernização do mainframe? Aí é uma Eu acho que pergunta. são coisas diferentes. É, exato. Uh, são tecnologias de lados diferentes. Então, acho que uma não afeta muito a outra, não. Eu acho que talvez é um pouco do conceito, né? Porque, assim, apesar de o SIX também trabalhar com transações, né? Mas no caso do blockchain, eu acho que ele atinge a mais clientes envolvidos em momentos diferentes, em locais diferentes, acho que é isso também, né? Talvez o Six pode vir até se juntar, fazer parte, talvez, mas não como completude, né? Como substituição. Né? Assim, são paradigmas diferentes. Quando a gente está falando de blockchain, a gente está falando de ledgers tendo a cópia em múltiplos nós da rede. É algo um pouquinho diferente. O que pode ser que esteja acontecendo é você ter tipos de aplicações diferentes, fazendo uso do blockchain. Mas, assim, o foco realmente de uma e da outra são diferentes. Entendi. Bom, pessoal, eu acho que já deu. Eu quero agradecer o Bill mais uma vez pela disponibilidade, pela paciência, né? Por estar aqui, pela gratuidade de estar aqui passando conhecimento, né? Eu quero desejar a você muito sucesso aí na Cognizant, né? Com novos desafios, né? Mas não esqueça de nós aqui, os seus conhecimentos são muito válidos para nós, né? Quero agradecer a todas as pessoas que ficaram até agora também, que alguns saíram, outros entraram mais no finalzinho, né? Eu queria pedir a você, Bill, depois, e avisando também ao pessoal aqui do chat, né? Você me passar alguns links aí, que o pessoal pediu aí, link do Zoe, link do Open Mainframe, qualquer tipo de link interessante, né? Para o pessoal baixar, o que pode ser baixado, o que pode ser aprendido. Você me passa, a gente coloca de uma vez só lá no grupo do WhatsApp, né? Quem se inscreveu aí pelo WhatsApp, né? E a gente consegue passar para todo mundo esses links lá de uma vez só. Não precisa ser agora não, mas amanhã que tu tiver um tempinho, Legal. tá? E aí coloca para a gente esses links e a gente coloca no Me manda um e-mail depois e aí segunda-feira eu passo para você esses links. Fico muito agradecido. Muito obrigado, pessoal, a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Bill. Bom descanso aí. Fica com Deus.